fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está assentado à direita do trono de Deus. Assim considerai aquele que suportou tal oposição dos pecados contra si mesmo, para que não vos canseis e fiqueis desanimados. Amém? Vamos abaixar nossas cabeças, vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigada pela Tua palavra, obrigada porque o Senhor decidiu e quis se revelar a nós através dela. Obrigada porque nós temos livre acesso ao Senhor, nós temos livre acesso à Tua palavra. E neste momento, Jesus, eu oro para que essa palavra que nós acabamos de ler, que ela realmente frutifique nos corações essa noite. Que a revelação do Senhor venha sobre nós, fale ao nosso coração, encontre corações férteis, Senhor Jesus, para a Tua palavra, e que essa palavra frutifique e que ela permaneça, em nome de Jesus. Amém. Então, o título da nossa mensagem é A Grande Corrida. Eu costumo falar que eu não sou muito boa de título para mensagem, mas eu acho que deu certo esse. A Grande Corrida. E antes de entrarmos em si no texto, eu queria, como introdução, que nós entendêssemos o propósito da carta, né? O motivo pelo qual a carta foi escrita. E o primeiro motivo foi despertar os leitores o desejo de ficarem firmes no cristianismo. Este desejo tem que estar presente nos nossos corações. Nós precisamos desejar estar cada vez mais firmes no Senhor. Em segundo lugar também, o escritor revela nesta carta a superioridade de Cristo. Se nós voltarmos alguns capítulos antes, o escritor vai mostrar para nós a superioridade de Cristo acima dos anjos, acima dos homens, que Ele é o sumo sacerdote eterno. Então essa carta engrandece Cristo, engrandece Jesus como Rei, como sumo sacerdote. Amém? E por último, relata os grandes heróis da fé. No capítulo anterior ao que nós lemos, relata isso. E em seguida, vem o texto que nós lemos, nos encorajando a viver como esses heróis viveram. Né? No versículo 1, continua, portanto, também nós. Então, esse texto nos encoraja a viver como os heróis da fé viveram. Amém? E a vida cristã é uma longa corrida rumo à Nova Jerusalém. No original, a palavra corrida aqui do versículo 1 significa esforço, competição. Então, é uma corrida difícil, não é uma corrida fácil. É uma corrida, é uma jornada cheia de altos, cheia de baixos. Irá ter momentos que nós pensaremos em desistir. Vai vir momentos em que o medo virá até nós, a angústia, a frieza, a perseguição. E isso é normal na vida do cristão. Virá momentos difíceis, né? Jesus não nos prometeu vida boa, muito pelo contrário. Vida boa que eu falo, vida fácil. Mas é necessário. E o escritor nos relata alguns ensinamentos para que nós consigamos prosseguir nessa corrida, que nós consigamos chegar até o final dessa corrida vencedores, como heróis da fé. Amém? Em primeiro lugar, ele nos orienta a eliminar tudo aquilo que nos impede de prosseguir. No versículo 1 diz, depois de eliminar tudo o que nos impede de prosseguir. Essa parte do texto tem a ver com renúncia, tem a ver com deixar de lado.
E muitas das vezes nós precisamos renunciar e deixar de lado coisas legítimas, coisas que não são pecado. Algum trabalho, algum amigo, relacionamentos, até mesmo hábitos que nós consideramos tão normais, mas que muitas vezes tomam o nosso tempo e nos impede de prosseguir. Impede com que nós prossigamos rumo a Cristo. E nós precisamos renunciar. Então, coisas legítimas também devem ser renunciadas quando são um fardo para nós, quando estão atrapalhando a nossa corrida rumo a Jesus. Amém? Em segundo lugar, eliminar o pecado. Nós precisamos deixar o pecado para trás. E isso não significa que nós nunca mais vamos cometer pecado. Isso é impossível. Mas quando nós fomos libertos do poder do pecado, quando Jesus nos libertou, o pecado deve ser apenas um acidente em nossas vidas e não devemos viver uma prática pecaminosa, mas o pecado será em nossas vidas acidente. Então nós precisamos eliminar o pecado. E em terceiro lugar, o autor nos orienta a caminhar, a correr essa corrida com perseverança. E muitas vezes não é fácil perseverar. Muitas vezes é difícil. Nós olhamos para as circunstâncias, nós olhamos para as dificuldades e nós queremos desistir. Não queremos perseverar. E quando eu fui pesquisar o original dessa palavra, eu vi que significa resistência alegre. Não basta ser difícil, ainda tem que ser alegre. Então, nós precisamos ter perseverança com alegria. E em Tiago, capítulo 1, versículo 2, nos dá uma fórmula perfeita para obtermos a perseverança. Não é uma fórmula fácil, mas diz o seguinte, Tiago 1, versículo 2. Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. O desejo por provações deve estar no coração do verdadeiro cristão. Não é fácil eu desejar provações, não é fácil, é difícil vivê-las. Mas o verdadeiro cristão tem que ter o desejo de passar por provações, porque é motivo de grande alegria. Porque isso te levará para frente, isso vai fazer com que você se aperfeiçoe, isso vai fazer com que você se torne mais parecido com Jesus, e isso irá produzir perseverança. O cristão precisa passar por momentos difíceis, ele precisa passar por provações, pois vai gerar perseverança. E é a perseverança que nos fará chegar ao final dessa corrida. Amém? E em quarto e último lugar, o autor nos mostra que devemos estar sempre olhando para Jesus, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém? No original também, esse fixando os olhos significa desviar o olhar de outra coisa para ver claramente. Significa considerar
com atenção. Então, nós devemos tirar o olhar das coisas que nos impedem e olhar para Cristo. Olhar para aquele que venceu a morte. Olhar para aquele que venceu o pecado. Aquele que venceu a tentação. E devemos parar de olhar para as dificuldades. Porque quando nós olhamos, eu lembro de Pedro, quando estava no mar, andando sobre as águas com Jesus, ele estava olhando para Jesus, e quando ele resolveu olhar para a tempestade, que ele viu a tempestade, que ele viu onde ele estava, quando ele desviou o olhar de Cristo, ele começou a afundar. Então é isso que este texto está nos revelando. Nós precisamos olhar fixamente para Jesus e não para as dificuldades. Amém? Ele deve ser o centro da nossa corrida. Ele deve ser o alvo. Ele é a linha de chegada. Mas quando nós olhamos para isso tudo, é muito bonito, mas na prática é muito difícil. Eu sei que é difícil. Nós vivemos isso no nosso dia a dia. Mas em Hebreus também, no capítulo 2, no versículo 18, nos dá um alívio, nos dá onde segurar. Em Hebreus 2, versículo 18 diz: porque naquilo que ele mesmo sofreu ao ser tentado, pode socorrer os que estão sendo tentados. Nós esquecemos que Jesus era 100% homem também. Ele sofreu como nós sofremos, ele foi tentado como nós somos tentados. Mas ele venceu, ele não caiu. E aqui nos mostra que ele pode socorrer os que estão sendo tentados. Então, quando está difícil demais, você tem para onde correr. Quando está muito difícil, alguém vai te socorrer. Ele é o único que pode te socorrer, porque ele é o único que venceu o pecado de vez por todas. Amém? E já para nós finalizarmos, para nossas considerações finais, no versículo 3 do capítulo 12, diz: assim, considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis e fiqueis desanimados. Nós devemos considerar aquele que venceu a morte, aquele que suportou a oposição dos pecadores contra si, para não sermos desanimados, para não sermos abatidos. E Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: o maior de todos os heróis da fé, nosso máximo modelo e o técnico de nossa corrida é o Senhor Jesus. Ele venceu a corrida. E Ele se compromete a nos dar a mão, a nos levantar quando caímos, nos dar força para seguir essa jornada. Amém? Vamos ficar de pé? Jesus, eis-nos aqui como filhos do Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, como servos, como amigos do Senhor. Senhor, nós estamos nessa jornada, nós estamos nessa longa e grande corrida. Muitas vezes tão difícil de prosseguir, as tentações vêm, as dificuldades também, mas nós aprendemos nessa noite que o Senhor está conosco, o Senhor estará ao nosso lado, o Senhor é aquele que nos socorre nos momentos mais difíceis. Senhor, nos ajude a eliminar tudo aquilo que nos impede. Nos ajude, Senhor,
a renunciar aquilo que nós devemos renunciar. Nos ajude, Senhor Jesus, a eliminar de vez por todas aquele pecado, Senhor Jesus, que bate a porta todos os dias. Nos livre da tentação. Senhor, nos ajude, Deus, a ter perseverança. É por momentos difíceis que nós obtemos perseverança. Então, Senhor, eu oro que o Senhor traga esses momentos a nós, para que nós possamos crescer no meio da dificuldade, que nós possamos ser aprovados, que nossa fé possa ser aprovada quando for aprovada, Senhor. Em nome de Jesus, nos dê perseverança, nos ajude a olhar para o Senhor, nos ajude a pedir socorro, Deus, quando nós precisamos. Quebre o nosso orgulho, quebre, Senhor Jesus, tudo aquilo que nos impeça de chegar a Ti. E nos ajude, nos socorra nos momentos mais difíceis, Senhor. Nós clamamos pelo Senhor neste momento, Deus, em nome de Jesus. Amém.